Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Pantanal, a Zuleika deixará claro para os filhos que não tem a menor intenção de ficar frente a frente com a esposa do Tenório, até porque um embate entre as duas seria inevitável. Nesse momento, Renato pedirá para o Tenório pelo menos contar um pouco sobre o jeito da Maria Bruaca, fato que deixará a Zuleika cada vez mais incomodada. Até mesmo o Marcelo apontará que todos estão conversando tranquilamente a respeito dessa história, não havendo motivos para tanto estardalhaço. O Renato dirá que a Zuleika encarou essa história desde então, sem se manifestar em nada, diferente da esposa do Tenório, que apenas descobriu tudo agora. E no vídeo de hoje veremos o Jove sendo dispensado pela Juma. Também veremos a Filó sendo desmascarada. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta de qual estado e cidade você está acompanhando. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Pantanal, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou do desfecho trágico que o Levi teve? Acha que ele mereceu ter virado comida de piranha? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que a Juma agiu certo em não voltar para a fazenda do Zé Leôncio, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Tenório dará um basta na discussão, exigindo que eles esqueçam essa história definitivamente, até que o Marcelo confrontará o pai, perguntando o que ele faria se tivesse que optar entre um dos dois lados, forçando a escolher entre as duas famílias. O Tenório ficará numa verdadeira sinuca de bico, e até mesmo a Zuleika tentará fazer os filhos mudarem de assunto, mas de nada vai adiantar. O Crápula ficará pensativo, mas não abrirá a boca para falar um A sequer. Por outro lado, lá no Pantanal, a Zefa perguntará para a patroa como ela reagiria caso o Tenório resolvesse levar a outra família para o Pantanal, parecendo até que a doméstica está prevendo o que está por vir. A Maria Bruaca vai surtar, mandará a Zefa virar a boca para lá e nem mesmo cogitar uma tragédia dessas, mandando ela calar a boca. A Zefa perguntará qual seria o problema, já que o Tenório tem outros filhos que provavelmente devem gostar dele. A Maria permanecerá indignada e falará que, se o Tenório quiser, ele que vá viver com a outra, pois não passa de um sem vergonha. A Bruaca ainda deixará claro que não quer nem saber desse traste, nem da outra família dele, porque naquela fazenda é que eles não vão pisar nunca, garantindo que a mulher de verdade do Tenório é apenas ela. A Zefa apoiará a patroa, afirmando que ela está certa e não falará mais sobre o assunto. De volta a São Paulo, a Zuleika admitirá que gostaria muito de conhecer a Guta, enquanto o Tenório manda a amante nem pensar nisso, até porque a Guta é completamente maluca. Quando a Zuleika perguntar o porquê, o Tenório admitirá que criou a filha meio solta e que ela tem umas ideias bastante esquisitas. Já o Marcelo argumentará que não acha isso e que a Guta deve ser moderna, coisa que o Tenório jamais vai entender. Mesmo assim, ele baterá na tecla de que a Guta tem que ficar com a mãe dela lá no Pantanal e ainda decidirá ir se deitar, encerrando definitivamente esse papo. A sós com a mãe e os irmãos na sala, o Marcelo insistirá no assunto de que eles têm direito de conhecer as terras do pai, enquanto Renato bate na tecla de que a Zuleika é a mulher mais conformada desse mundo, mas em tom de repreensão. A Zuleika vai dizer que sabe muito bem não se tratar da outra, dando a entender que o Tenório gosta mais dela do que da esposa. E ela também irá se deitar. É aí que o Marcelo falará para os irmãos que numa coisa a mãe está certa, especificamente que os três possuem o nome do Tenório, sendo reconhecidamente filhos dele.
O Renato vai reclamar que eles não podem conhecer nem a fazenda do Pantanal, nem as outras. E rapidamente o Marcelo falará que não existem outras, pois o resto é tudo mato. O Roberto perguntará o que será feito caso o pai deles parta dessa para melhor, criando maior climão entre os irmãos e deixando todos pensativos. Pela manhã, o Zé Leôncio comentará com a Irma que o Joventino saiu bem cedo para tomar aulas de voo com o Ari. O Zé ainda dirá que o Jove parece bem animado e que em breve vai tirar sua licença, garantindo que os dois vão voar muito por aí. E, de fato, o Joventino estará recebendo diversos elogios do Ari durante as aulas. Feliz pelo sobrinho, a Irma garantirá que isso é tudo que o Joventino mais quer na vida, ficando feliz ao descobrir que o rei do gado deseja fazer as pazes com o filho caçula. A Irma contará para o Zé que o Joventino tem desembestado por esses pastos na companhia do Trindade e ainda garantiu para ela que vai ganhar a cela que foi do avô dele, pois deseja fazer jus a ela. O Zé Leôncio se mostrará extremamente satisfeito, afirmando que é exatamente isso que tem que ser. O Zé também perguntará sobre a Juma, questionando se alguém viu a jovem por aí. A Irma tratará de respirar fundo e vai contar que a Juma voltou para a casa dela, deixando o Zé extremamente irritado. Tanto que ele dirá que aquela Juma não tem jeito, pois jamais deixará de ser uma selvagem. A Filó entrará na sala na hora e chamará o Zé para almoçar, afirmando já ter feito o prato dele. O Zé Leôncio fará pouco caso e vai dizer que primeiro vai relaxar um pouco, não estando com a menor vontade de almoçar. A Filó vai dizer que só está avisando que o almoço está pronto e que quando ele quiser pode ir se servir. O Zé apenas tomará sua dose diária e ainda falará para a Irma que aquela pinguinha que o Tenório lhe deu é muito boa, sendo a única coisa que o amigo fez que prestou. A Irma pedirá para o Zé falar como foi sua viagem, obtendo a resposta de que foi tudo mais ou menos, já que as coisas continuam a mesma porcaria de sempre, com o perdão da palavra. O Zé revelará que leu no jornal que está havendo um rombo de milhões na Previdência e que a exportação de miúdos e bois também vai para o mesmo caminho, mas não acontece nada com essa gente que está no poder. O Zé afirmará que essa é a sina do Brasil, porque político nenhum vai parar na cadeia por roubar do povo, diferente dos ladrões de galinha, que esses sim vão para a cela. O Zé revelará ter voltado amargurado da vida, porque foi para São Paulo com a expectativa de fechar seu imposto de renda, que é algo justo, mas acabou vendo as notícias e ficou mal. Quando a Irma disser que quem sempre lidou com essas coisas foi a Mariana, o Zé dirá que provavelmente ela deve estar desesperada, porque tudo está cada vez mais complicado na hora de pagar. O Zé revelará que está com uma baita vontade de largar tudo e que o presidente até que tem razão na carta que lhe escreveu, pois não se pode mudar o país da noite para o dia sem antes mudar a mentalidade do povo. O Zé afirmará que nesse país, ladrão não pode mais ser herói, enquanto a Irma o encara sem entender absolutamente nada, até porque nunca colocou a mão no pesado. Além disso, o Zé admitirá que acha que o Joventino é o mais capacitado para cuidar de seus negócios e deixará a Filó extremamente frustrada, pois ela ainda estará ouvindo tudo da porta. E a Irma ficará feliz da vida. O Zé chegará a dizer que os outros dois filhos não passam de rapazes broncos, apesar de terem bom coração. Assim, a Filó ficará devastada. Na sequência, a Irma voltará para a cozinha para ajudar a Filó a colocar a mesa e comentará com ela que o Zé Leôncio voltou estranho de sua viagem de São Paulo. A Filó vai garantir que o rei do gado sempre volta diferente, mas a Irma baterá na tecla de que tudo está ligado à carta que o Zé recebeu do presidente. A Filó falará que provavelmente nem deve ter sido o presidente que mandou a carta para ele, até porque
gente importante tem várias pessoas que trabalham para eles. Porém, a Irma afirmará que, pelo visto, o Zé está levando ao pé da letra o que o tal presidente disse, mas a Filó não dará a mínima importância, batendo na tecla de que gente importante é cheia de outras pessoas para ficarem por conta delas, fazendo esses serviços com menor importância, garantindo que o presidente não teria tempo para responder o Zé Leôncio. A Filó falará que basta a dona Irma pensar em quantos trouxas devem escrever para lá diariamente, conseguindo finalmente convencer a Irma com suas palavras. A Irma falará para Filó que exatamente as palavras que o Zé afirmou que o presidente escreveu, mas a Filó permanecerá dizendo que isso é tudo besteira. E a Filó ainda voltará a olhar suas panelas, afirmando ter coisa muito mais importante para lidar. Mais tarde, o Joventino sairá para passear com o Zé Leôncio, e os dois conversarão a respeito da tal carta do presidente novamente. O Zé Leôncio falará que a única verdade da vida é que quanto mais se vive, mais se apressa, e ainda dirá que na política, essa é uma das coisas que mais fizeram sentido na vida. O Jove tentará mudar de assunto, argumentando que não está querendo se enfiar nessa história de maneira alguma, presumindo que o pai queira colocá-lo nesse meio. Porém, o Zé Leôncio falará para o Joventino que esse é justamente o mal da sociedade, que as pessoas não se interessem pela política, deixando tudo nas mãos dos que se aproveitam do povo. O Jove falará que agora só pensa em lidar com os negócios do pai, além de perguntar se não era exatamente isso que o Zé queria. Prontamente, o Zé Leôncio concordará e vai dizer que está satisfeito que o filho pense dessa forma. Porém, o Zé Leôncio aproveitará a oportunidade para perguntar quando é que o Joventino deseja viajar com ele, ficando atento à resposta do filho. Para sua surpresa, o rapaz responderá que isso vai acontecer assim que ele aprender a pilotar, deixando o pai extremamente satisfeito. O Zé prometerá que vai mostrar muita coisa que lhe pertence, que está espalhada por esse mundão afora. O Jove pedirá exemplos e o Zé revelará que começará pelos rodeios, bastando que o filho lhe acompanhe por essas bandas afora. O Zé Leôncio ainda revelará que estava pensando em levar o Zé Lucas em sua companhia também, mas falará que o Tadeu já cansou de ver isso. O Jove alertará o pai sobre a possibilidade do Tadeu ficar enciumado por ser excluído do passeio, mas o Zé Leôncio dará os ombros, argumentando que o Tadeu foi criado em sua garupa, diferente do Zé Lucas e do Joventino, devendo tirar o atraso com os outros dois filhos. Sem ter como contrariar o pai, o Jove apenas assentirá com a cabeça. A essa altura, o Tadeu estará conversando com o Zé Lucas e admitindo ter ficado com pena do Levi. O Tadeu vai dizer que o Levi acabou se perdendo por causa da muda, mas garantirá que ele era sim um bom sujeito no fim das contas. O Zé Lucas não concordará com o irmão e ainda vai apontar o fato de que o Levi quase mandou o Tibério para a terra do pé junto. Mesmo assim, o Tadeu continuará justificando que o falecido só fez isso por causa da muda. O Zé Lucas vai pedir para eles mudarem de assunto e rapidinho o Tadeu pedirá para o irmão falar um pouco mais sobre si. O Tadeu dirá que mesmo eles sendo irmãos, mal se conhecem. O Zé Lucas acabará concordando e vai afirmar que esse é um fato bem curioso, apontando que a única coisa que tem para falar é que antes era sozinho no mundo, mas que agora tem pai e 2 irmãos. O Tadeu revelará que eles possuem um irmão que é quase doutor, admitindo se sentir inferior em relação ao Joventino. Porém, o Zé Lucas afirmará que isso não tem importância alguma no fim das contas, mesmo com o Tadeu batendo na tecla de que apenas o Jove é o filho de verdade do Zé Leôncio. O Zé Lucas vai questionar o motivo do Tadeu estar falando dessa forma, justo agora, e obterá a resposta de que a Guta vive dizendo para ele e o cobrando a respeito do sobrenome do rei do gado. Quando o Zé Lucas perguntar se o Tadeu por acaso não tem o sobrenome do pai, o rapaz responderá ser o Tadeu Aparecido Leôncio.
Feliz da vida, o Zé Lucas argumentará com o irmão que, nesse caso, ele não tem com o que se preocupar, mas o Tadeu admitirá que às vezes sente que o pai lhe deu apenas o sobrenome dele, mas não o considera como filho. Sem graça, o Zé Lucas mudará de assunto e pedirá para o Tadeu largar mão dessa história, mas ainda assim, o Tadeu permanecerá incomodado. Em São Paulo, o Tenório admitirá que ainda não está de partida e que a partir de agora pode ficar mais tempo com os filhos e com a Zuleika, surpreendendo a amante completamente. O Tenório afirmará que agora já não tem mais nada a esconder e a Zuleika finalmente o confrontará, perguntando até quando ele acha que pode manter essa situação. O Tenório vai falar que as coisas do lado de lá estão difíceis e não faz a menor ideia. Nesse momento é que a Zuleika perguntará o que o Tenório vai fazer se a Maria de repente resolver abandoná-lo, o deixando bastante surpreso. O Tenório vai perguntar o motivo da Zuleika estar perguntando isso, porque nunca passou por sua cabeça largar nenhuma das duas. Na sequência, o Tenório argumentará que a Maria não é mulher para largá-lo e que depois de descobrir sobre a traição, começou a tratá-lo com falta de respeito, sendo que ele acabou engolindo tudo. A Zuleika admitirá que entende que deve ter sido um choque para a rival, enquanto o Tenório aponta que foi tudo por causa de uma besteira de uma discussão que teve com a Guta, pois caso contrário, nada disso teria acontecido e a Maria ia partir dessa para melhor, achando que era a única mulher da vida dele. A Zuleika baterá na tecla de que também achou que era um dia, fazendo o Tenório engolir seco. Ele vai se exaltar, argumentando que sempre foi honesto com a Zuleika e também com os filhos deles, se irritando com o comentário da amante. A Zuleika pedirá para o Tenório se acalmar e falará que ele não precisa ficar nervoso, sendo necessário conversar de vez em quando, até porque agora eles têm um dado novo. A Zuleika novamente falará que é possível que o Tenório tenha que optar entre as duas, fazendo a cabeça dele doer. O Tenório recusará a possibilidade de colocar a Zuleika e a Maria frente a frente, além de exigir que a Zuleika lave e passe suas roupas para colocá-las direitinho em sua mala. Ele afirmará que a Maria tem reclamado disso. Porém, para surpresa dele, a Zuleika negará, afirmando não ser empregada dele. No quarto, o Renato vai fazer de tudo para convencer o Marcelo a ir para o Pantanal, botar os pés no que pertence a eles, sob a justificativa de que a Zuleika sim é a outra, porque legalmente o Tenório só é casado com a Maria. E o Marcelo acabará concordando com o irmão. Pela manhã, o Zé Leôncio reunirá os peões e revelará que vai fazer a última comitiva de sua vida, deixando todos surpresos. O Zé falará que espera muito que seus 3 filhos o acompanhem e obterá a confirmação de todos eles. O Zé Lucas vai dizer ao pai que não é necessário que ele os acompanhe, não havendo a menor precisão, mas imediatamente o Zé Leôncio o repreenderá, mandando o Zé Lucas cuidar apenas de si. Já o Tadeu e o Joventino continuarão com suas alfinetadas costumeiras, zombando um do outro. Na cozinha, a Irma reclamará sobre achar desnecessário que o Zé Leôncio mantenha essa rivalidade entre os filhos e queira viajar em comitiva. Mas a Filó vai garantir que essa é mais uma viagenzinha de nada para o Zé Leôncio, que está mais do que acostumado com essas comitivas que duram dias. A Filó se emocionará ao se lembrar de que o Zé Leôncio está acostumado a rasgar esse país de ponta a ponta, tangindo boiada. E nesse exato momento, a Irma perceberá o quanto a Filó ama de verdade o Zé Leôncio da maneira como ele é. O Zé Lucas vai se aproximar do pai em particular para falar novamente que não há precisão do Zé Leôncio acompanhá-los numa comitiva, por se tratar de um trabalho extremamente cansativo. O Zé questionará se por acaso o filho está achando que ele está velho para essa empreitada, mas o Lucas dirá que apenas acha que o pai está sem costume, assim como o Joventino,
garantindo não achar que nenhum dos dois deveria ir, sendo muito perigoso. O Zé Leôncio admitirá que o filho pode ter razão e ainda elogiará o jeito dele de falar. O Zé Lucas afirmará para o pai que ele pode ficar tranquilo e prometerá fazer tudo direitinho, inclusive entregar a dinheirama toda nas mãos dele. O Zé Leôncio decidirá ficar em casa com o Joventino e mandará os peões irem com Deus. Por outro lado, o Joventino desabafará com a Irma a respeito de se sentir frustrado por não ir em comitiva, já que gostaria de mostrar que é capaz de acompanhar os irmãos em comitiva. Porém, a Irma falará para o Jove que o Zé Leôncio acredita que ele pode ser muito mais do que apenas um peãozinho feito Tadeu. A Filó acabará ouvindo a conversa e ficará indignada, enquanto a Irma fala que o Jove tem estudo e instrução, diferente do Tadeu. A Irma falará que sabe que o Tadeu é uma boa pessoa, mas que é muito bronco, fazendo a Filó se sentir cada vez mais decepcionada e frustrada pelo filho. Os peões sairão em comitiva e o Jove irá até a tapera da Juma para falar com ela a respeito do fato do Zé Leôncio não ter permitido que ele fosse junto e que ele decidiu ficar com ela. Mas o Jove prometerá que dessa vez os bois da Juma serão vendidos e ela receberá todo o dinheiro. A Muda ficará preocupada com o Tibério, que também foi para a comitiva, mesmo não estando 100%, enquanto a Juma recusará até sair de barco com o Jove, mandando ele voltar para casa porque não quer mais saber dele. E o Joventino ficará sem entender absolutamente nada. A Juma falará que o Joventino pode ir cuidar da vida dele e não voltar nunca mais, pois ele abandonou justamente por esse motivo e não quer ser a causa dele se afastar do que tanto deseja. Na fazenda do Tenório, a Guta falará para Zefa que o Tadeu saiu em comitiva com os peões e finalmente vai deixá-lo uns bons dias em paz, porque não gosta nem desgosta dele. A Guta ainda dirá que nem precisa gostar para casar e sairá da cozinha rapidinho. Mas a Zefa se lamentará pelo Tadeu, além de repreender a Guta por estar com ele sem gostar de verdade do rapaz que tem bom coração. Já no Rio de Janeiro, a Mariana reclamará do Joventino e da Irma com o Zaqueu, sobre o fato de nenhum deles terem agradecido o presente dela ou pelo menos mandar uma carta. A Mariana admitirá que adoraria conhecer o Pantanal, caso fosse convidada pelo Zé Leôncio, e o Zaqueu aproveitará a oportunidade para convencer a madame a ir para essa empreitada nas planícies alagadas. Em seguida, a Filó se lamentará com sua santa pelo fato de ter mentido para o Zé Leôncio sobre a paternidade do Tadeu e será pega no flagra pela Irma, ficando em maus lençóis. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!